irmãos. Amém. São todos bem-vindos a esse culto da noite da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. E estamos realizando esse culto a partir de Braga, Portugal. Estamos aqui na casa dos nossos filhos porque viemos conhecer nossa netinha. E está sendo um momento muito especial para nós. Mas queremos estar junto com os irmãos. E por isso, então, nos organizamos para juntos adorarmos a Deus. É uma oportunidade muito especial para nós. Você que entrou agora e não ouviu o prelúdio, eu toquei um hino muito lindo chamado Deus é Amor. É uma das características de Deus. Deus é amor. Para quem não sabe, hoje é o Dia Internacional da Luz. Deus disse, haja luz e houve luz. E a partir da luz nós podemos ver toda a outra parte da criação de Deus. Tudo que Deus fez em cada dia. E Deus é muito criativo e nós podemos ver a biodiversidade em tudo que Ele fez. Então, olha que interessante. Semana passada, nós começamos a semana comemorando e celebrando o Dia das Mães. E terminamos a semana, no dia de ontem, comemorando o Dia Internacional da Família. Começamos com o Dia das Mães e encerramos com o Dia Internacional da Família. Hoje, nós começamos com o Dia Internacional da Luz e terminamos a semana no sábado, celebrando o Dia da Biodiversidade. Deus que criou a luz fez uma biodiversidade incrível, tanto na fauna como na flora e até no reino mineral, com tantos metais e pedras de diversos valores, desde a pedra bruta como a pedra preciosa. Como Deus é maravilhoso. Deus é sábio em tudo que faz. E nós estamos aqui juntos, nós aqui de Portugal e vocês aí no Brasil, para juntos celebrarmos o nosso Deus, adorarmos o nosso Deus. E a distância que nos separa em quilômetros parece nada diante da biodiversidade, diante da internet que nos ajuda a fazer esse caminho de proximidade, de nos juntarmos com pessoas tão especiais. Então, seja bem-vindo a esse culto da Igreja Batista Nova Aliança. Amém. E nós vamos orar agradecendo a Deus essa motivação que nós temos de adorar esse Deus maravilhoso. Vamos juntos? Vamos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor criou a luz e todas as coisas tão maravilhosas deste mundo. Cada coisa foi sendo criada por ti com amor. Como diz esse hino, Senhor, o Senhor é amor. E todo o teu plano de nos oferecer um lar, como esse mundo, um lugar para nos abrigar, um lugar para nos satisfazer as necessidades, nos encantar os olhos com tantas coisas lindas que o Senhor fez. Muito, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus criativo, um Deus criador, um Deus maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Esse culto foi preparado com carinho para te honrar, para te agradecer, mas também para juntos, ó Deus, nós aqui, com os nossos irmãos do Brasil, termos, ó Deus, a comunhão uns com os outros e podermos partilhar do mesmo ensino, da mesma leitura, dos mesmos cânticos. Muito obrigada, Senhor, porque podemos te louvar com toda a expressão do nosso coração, com toda a gratidão do nosso coração. Amém. Que o Senhor receba, Senhor, esse culto e abençoe, Pai. Amém. Todas as pessoas que estão agora acessando esse culto. Sim, Senhor. E aqueles que haverão de acessar quando ele estiver no YouTube. Abençoa, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos. Em nome porque de o Senhor Jesus. tem um tempo diferente do nosso. Sim, Senhor. Enquanto vivemos presos ao cronos dessa vida, o Senhor, ó Deus, tem um tempo precioso, que é o Kairos do Senhor. Amém. Que o seu tempo, ó Deus, não tem explicação para nós. E tudo que para nós pode demorar tanto, para o Senhor é uma faísca de segundo. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus assim, maravilhoso. Amém. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus de luz, um Deus de paz, um Deus de equilíbrio, um Deus maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Nós oramos assim agradecidos por esta oportunidade, no nome santo e precioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então repetir nosso tema e Vamos divisa? recitar nosso tema e nossa divisa. Tema: Firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7.
E agora nós vamos cantar um belo hino do cantor cristão, 129, Bendita Luz. E é um hino que alegra o nosso coração. Já que estamos hoje vivendo o Dia Internacional da Luz, então vamos cantar sobre a luz gloriosa. Vamos louvar o nosso Senhor com o hino número 129 do cantor cristão, Bendita Luz. Glória a Deus por esta bendita luz. Glória a Deus. Que bendita, que gloriosa luz, é mais clara que a do dia, ilumina as almas a seguir, Cristo Mestre eterno guia, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Sempre canta alegre seu louvor quem possui a luz dos céus, goza afável e celeste paz, dom gracioso só de Deus, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Vida nova em santa retidão tem os crentes em Jesus, quem de perto ao Salvador seguir, dele alcança graça e luz, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Esperança, vida e salvação has de ter, ó pecador, aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor, luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus, só ao crente em Cristo Redentor, ó bendita luz de Deus. Agradecemos, Pai, porque temos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a família da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, bem como também nossos irmãos e amados ouvintes, sejam sempre guiados pela luz da Tua palavra. Amém. Te louvamos agradecidos por nossa família e por nossos lares e por nos dares a oportunidade de sempre fazermos escolhas. Ajuda-nos a fazer todo o bem que pudermos, começando na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Leiamos a palavra de Deus no Salmo 119, versos de 105 a 112. Leiamos. A Tua palavra é uma lâmpada para o meu caminho e luz para me guiar. Cumprirei o meu juramento e obedecerei às Tuas ordens, que são justas. Senhor, os meus sofrimentos são terríveis, conserva as minhas forças como prometeste. Ó Deus, aceita a oração de agradecimento e ensina-me os Teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da Tua lei.
Os maus colocaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci aos teus mandamentos. Os teus ensinamentos são uma herança para sempre, eles alegram o meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, teremos um fato missionário. Na verdade, não é uma notícia de uma frente missionária, mas uma gratidão que chegou a nós através do coordenador da Junta de Missões Nacionais da região leste, pastor Nelson já esteve em nossa igreja e nos mandou esse vídeo precioso. Então, os irmãos vão ouvir o que os irmãos da parte da manhã ouviram também. Eu estou aqui no Vale do Amanhecer, um dos grandes desafios para a plantação de igrejas no Brasil. Plantar igrejas é a estratégia mais eficaz de fazer com que o reino de Deus avance sobre a terra. Em alguns lugares nós temos a necessidade, como por exemplo algumas cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, de uma igreja para cada 40 a 45 mil pessoas. No contexto do Vale do Amanhecer, a dificuldade é que é uma região muito mística, mas que o povo também precisa ouvir de Jesus. Plantar uma igreja no Vale do Amanhecer é um grande desafio, porque vivemos numa região que surgiu há 60 anos com a finalidade de ser um grande centro espiritualista para transformar o mundo nesse novo tempo, nessa nova era. Mas aqui estamos como igreja com 30 membros para levar a palavra de Deus, o amor do Senhor. Já temos 2 pequenos grupos para abençoar, porque as pessoas têm dificuldades de vir à igreja. Então nós vamos às casas, de casa em casa, levando a palavra de Deus, e já temos pessoas vindo também ao culto, embora que elas tenham dificuldade, porque elas têm a ideia de que isso vai prejudicar a vida delas no convívio social, mas porque Ele nos amou, estamos aqui levando a palavra de Deus com fidelidade para a glória do Senhor. Com a participação dos irmãos, atualmente mantemos mais de 500 projetos de plantação de igrejas e nos mais diversos contextos, no sertão e projetos étnicos, ou nos grandes centros urbanos, como São Paulo, região sul do Brasil. E através da visão de igreja multiplicadora, diversas igrejas no Brasil têm sido desafiadas a plantarem novas igrejas em um grande movimento intencional. Muito obrigado, Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, pela participação dos irmãos na campanha Porque Ele Me Amou. Esse foi o tema da campanha de missões nacionais do ano passado. Então vejam que coisa linda, nós não somos uma igreja anônima. Eles recebem a nossa oferta mensal, não é, pastor? Sim. Eu quero até esclarecer para os irmãos que Missões Nacionais, a Junta de Missões Nacionais, fez contato conosco com este vídeo de gratidão, entre outros vídeos que temos para trazer aos irmãos. Mas para que os irmãos tenham uma noção, para que os irmãos saibam aonde está sendo empregado o valor que a igreja mensalmente deposita na conta da Junta de Missões Nacionais, para os irmãos saberem qual é o projeto em que a nossa igreja está inserida. Amém. E é este lindo projeto. Amém? Amém? Então, quero agradecer à Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, aos nossos irmãos que vêm se achegando, por suas ofertas, por sua fidelidade, e tem muito mais pela frente, em nome de Jesus. E nós vamos agora cantar um hino que é uma expressão, uma oração, irmãos. Vejam que letra preciosa, do Inário para o Culto Cristão, 363. Vamos cantar juntos esse belo hino. Se minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca visão do teu ser, se é noite ou dia.
minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou teu filho, ó Pai sem igual. Em mim habita, Senhor divinal. Ó soberano do reino eterno, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro no meu coração. Ser minha vida, ser minha visão. Amém. Glória a Deus. Lindo hino, não é? De adoração. Para que essa oração não seja só nossa, Pai querido, mas de todos os habitantes da terra, continuaremos com o amor e carinho dos irmãos, nossa campanha de missões. Obrigado a Deus por esta oportunidade que temos de fazer missões. Para este ano, a campanha de missões mundiais tem esse título, esse tema: Viva o poder de transformar. Nós temos a divisa em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Um belo versículo para trabalharmos também com a nossa família, porque precisamos de coragem, precisamos também de amor e equilíbrio. Essa é a capa da revista da Junta de Missões Mundiais, esse tema tão bonito. Uma mulher feliz ali no campo, e nós estamos trabalhando usando essa imagem, irmãos. A Ásia é o maior e o mais populoso continente da Terra. Possui cerca de 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária, quase 30% das terras emersas. É bastante coisa. Na Ásia encontra-se mais de 60% da população mundial, ou seja, muitas famílias ali na Ásia que ainda não conhecem Jesus. E o desafio é que os missionários estão lá fazendo missões, e nós vamos mandar nossa oferta aqui do continente americano lá para a Ásia. Olha que coisa linda. Como faremos isso? Cerca de 16.474 quilômetros nos separam da Ásia, ou seja, 10.332 milhas. Nós vamos entregar 10 milhas ao Senhor, se Deus quiser, até o final dessa campanha. Disse Jesus: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,38. Como será a campanha aqui na nossa igreja, na IBNA? Será muito simples. Quer participar? Deixe suas pegadas pelo mundo. Como? Durante a fase emergencial, deposite sua oferta para missões na conta da igreja. Tire foto do comprovante e envie para esse número de WhatsApp, que é o meu. Aí eu passo para o nosso tesoureiro dar baixa lá no nosso relatório. E para acompanharmos as milhas que já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé? Vamos. Vejam, em 9 de maio, domingo passado, ainda tínhamos vários tirinhas amarelas, né, pastor? Vamos ver como está hoje? Opa, quase terminamos com todos os amarelos. E vamos terminar tudo. Sim, se vamos Deus alcançar quiser. o nosso alvo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Momento de consagração dos dízimos e ofertas, enquanto nós dedicamos ao Senhor parte do que Ele nos tem dado, louvaremos a Ele também com nossas vozes. Vamos lá. E vamos cantar um belo hino missionário. Dai-nos luz. Já que estamos vivendo o Dia Internacional da Luz, vocês sabiam que há muitos povos no mundo que andam em trevas de ignorância, porque não conhecem a luz do mundo, que é Jesus.
Então vamos cantar 436, Dá-nos luz. Louvemos ao Senhor. Uma voz ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor pedem luz, pedem luz. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de Jesus, o Salvador. Sim, por toda parte deve reluzir essa luz de Jesus, que ilumina a estrada que hemos de seguir. Dai-nos luz, dai-nos luz. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei dessa luz de Jesus. Aos milhões perdidos sem tardar valei com a luz de Jesus. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, amor e gloriosa luz de Jesus, o Salvador. Glória a Deus. Jesus tem o poder de transformar qualquer situação. Ele pode mudar a história de inúmeras famílias de povos da Ásia e do mundo todo que ainda não conhecem seu poder. Com ele não precisamos temer coisa alguma. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de levarmos essa luz ao mundo que está em trevas, pessoas que estão na ignorância, Senhor, nas trevas da ignorância e não conhecem o que nós sabemos, o que nós conhecemos, não só de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. Então nós sabemos, Pai, como é precioso estar contigo e sendo guiados pela tua luz, pela luz da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar os missionários, dando a eles disposição, coragem, ousadia, que nada lhes falte, Senhor, que o Senhor também abrande as saudades no coração deles, que muitas vezes tem que deixar a família inteira para trás. Então, Pai, visita os missionários e não nos permita, Pai, deixá-los ali descuidados, mas que a nossa oferta alcance cada um deles, onde quer que estejam. Amém. Ó Deus, obrigado, Pai, pelos irmãos que têm sido fiéis à tua obra e têm dado com alegria, Senhor. Diz a tua palavra que o Senhor se alegra daqueles que dão com alegria. Muito obrigado, Pai, porque somos um povo, uma igreja missionária comprometida com a verdade. E obrigada, Senhor, porque temos essa visão dada por Ti, para sustentarmos essa tua obra neste mundo. Amém. Muito obrigada, Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém.
A vida é um grande presente. Vamos louvar ao Senhor por mais um ano de vida dos aniversariantes desta semana. E nós temos uma pessoa muito especial que faz aniversário agora, dia 18, na próxima terça-feira, a Laís Lívia da Silva Santos, nossa querida Laizinha, filha do nosso irmão Diácono Ronald e da irmã Sônia, nossa Soninha. Laís, parabéns para você, minha querida, que Deus te abençoe. Amém. E no dia 17, na próxima segunda-feira, amanhã, não é? Nós vamos completar, eu e minha esposa, fico até meio acanhado de falar, não é? Até engasguei agora, hein, irmãos? Completaremos agora, pela graça do Senhor, 35 anos de casamento. Graças a Deus. Dia 14 agora, nós completamos 36 anos de noivado e 35 anos que agora completaremos na segunda-feira, amanhã, eu e Lucimar. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa e por todos esses anos de união conjugal. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa oração cantada, irmãos? Vamos. Mas tem uma coisa que nós esquecemos. Sim, nós temos uma ouvinte que está sempre conosco, nos acompanhando, que é a nossa irmã Silmara, a sua prima, a Cezinha. E a Cezinha também completa aniversário no dia 18 também. Silmara, parabéns para você também, minha querida. E você que talvez não tenha conhecimento, que faça aniversário nesta semana, sinta-se também abraçado por nós, pela Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Amém. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em ti a sua luz, por toda a sua vida, bem feliz possa andar com Jesus. Deus te guie, Deus te guarde e ajude a caminhar no caminho da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Queridos aniversariantes, querida irmã Laís Lívia, querida irmã Silmara, que nos acompanha, vem nos acompanhando através de Praia Grande, recebam o carinho de toda a família Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos exaltar e bendizer o teu nome e agradecer porque o Senhor é vida. Obrigado porque o Senhor é a vida. Não há sentido de termos vida sem o Senhor, porque o Senhor é a própria vida. E nós queremos agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concede a Laís Lívia, pela tua graça, agora no dia 18. Ó Deus, abençoa a Laís, Pai. Que o teu Espírito Santo continue guiando ela em todas as suas ações. Que tudo aquilo que ela empreitar, ela seja abençoada pelo Senhor. Que este novo ano, que no dia 18 começará, seja um ano novo, maravilhoso na vida dela. Um ano com muita paz, com muita saúde e convívio estreito com o Senhor. De igual forma, colocamos também a vida da Silmara diante do Senhor, rogando as mais ricas bênçãos sobre a tua filha. Que o Senhor possa atender os desejos do coração dela. O Senhor sabe da sua caminhada, de tudo aquilo que ela está aí colocando diante do Senhor. Que o Senhor a abençoe nesse novo ano. Que seja o melhor ano já vivido por ela até aqui. E obrigado, Pai querido, porque amanhã completarei, juntamente com Lucimara, 35 anos de união conjugal no Senhor. Obrigado a Deus pelo casamento.
obrigado pela família que constituímos e obrigado pelo nosso amor, pela nossa amizade e obrigado pelo privilégio que temos de juntos te servirmos ao Rei e ao Reino. Que o Senhor ainda proporcione para mim e para ela muitos anos ainda a teu serviço, pois é o desejo tanto do meu coração como também do dela. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agora nós vamos ter um outro momento de oração. E este momento de oração é por sua vida, por você que nos ouve. E neste momento eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, quero colocar cada vida que está aqui, Senhor Deus, nos acompanhando, cultuando ao Senhor. O Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe dos nossos medos, da nossa ansiedade, o Senhor sabe da nossa tristeza, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece também as alegrias, o Senhor conhece tudo sobre nós. E neste momento, Pai, em nome de Jesus, coloco cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está neste momento aqui, prestando esse culto ao Senhor, e aqueles também que acessarão posteriormente. Que a tua boa mão esteja sobre cada um, abençoando, suprindo, ajudando, Pai, naquilo que parece que não tem solução, que o Senhor coloque uma vírgula aonde parece um ponto final. E que o Senhor coloque um ponto final aonde tem que ser colocado um ponto final, Pai. Em nome de Jesus, refrigera a nossa alma. Guia-nos pela vereda da justiça por amor do teu nome. E, ó Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte e estamos atravessando um momento muito difícil em todas as áreas, ó Deus, das nossas vidas, a nossa nação, o mundo inteiro. Ó Deus, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ó Deus, dá-nos a certeza de que o Senhor está com cada um de nós. E refrigera-nos nesse momento e renova-nos neste momento. Fortalece a nossa alma e que nós tenhamos os olhos fixados no autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Teremos agora a mensagem trazida pelo nosso querido irmão Marco Antônio Franco Narciso. E ele nos mandou o Tesouro do Foco, e o tema está baseado em Filipenses 3:14. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, espero que todos estejam bem. É um privilégio maravilhoso estar aqui novamente falando com você. E o Senhor essa semana tocou meu coração para que eu falasse sobre o foco. E Deus me trouxe a compreensão sobre um tesouro que existe no foco. E foi uma experiência muito maravilhosa que eu quero poder compartilhar com você. Foi algo muito intenso, e tão intenso que em muitos anos, ministrando a palavra de Deus, Deus sempre falou ao meu coração e eu entendia com a minha mente aquilo que Deus falava. E pela primeira vez eu entendi a palavra do Senhor no Espírito. Ele trouxe ao meu coração um entendimento no Espírito e eu não conseguia traduzir em palavras, eu não conseguia traduzir aquilo ao meu entendimento humano. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu ministro isso? E foi maravilhoso, foi uma experiência profunda, foi tão gostoso. Eu falei, Deus, e agora? Como que eu prego uma coisa que eu não sei dizer? Como que eu traduzo uma coisa que eu não sei traduzir? Como eu não sei colocar em palavras aquilo que eu vivi? E foi algo assim tão maravilhoso, tão diferente, tão intenso, tão gostoso, tão acolhedor, que eu falei, e agora, Deus? E passei um tempo orando, pedi para que a Simone viesse orar comigo. Eu falei assim, se eu não sei como falar, eu não sei
como traduzir aquilo que Deus falou. Eu entendi, eu sei o que Ele quer, mas eu não sei como falar isso. E foi muito maravilhoso esse momento. Então antes de falar com você, confesso que ainda estou apreensivo e de verdade peço muito, muito, muito que o Senhor invada o seu coração como eu vivi essa experiência hoje e que você possa estar aberto a sentir realmente a visitação do Espírito aonde você estiver. Então, para isso, eu convido você a orar primeiramente comigo. Nós vamos falar sobre esse tesouro que existe no foco. Amém? Senhor amado, querido Pai, nessa noite é um privilégio maravilhoso estar na Tua santa e maravilhosa presença. E eu te peço, Paizinho querido, tende misericórdia, Senhor, de mim, que vou ministrar a Tua palavra e apesar de mim, que o Senhor possa me usar para trazer a Tua vontade, que essas palavras que sairão da minha boca, Senhor amado, possam servir como instrumentos do Teu Espírito para que a Tua vontade e o Teu querer possam acontecer na vida de cada um dos Teus filhos e que os corações sejam tocados, invadidos por essa doce visitação do Teu Espírito, Senhor amado, e que eles possam sentir, Pai amado, a Tua presença, Senhor, nessa noite, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, quebra toda e qualquer resistência e barreira que possa haver, qualquer entendimento, Senhor amado, errôneo, Senhor amado. Por favor, que o Senhor possa nos visitar de forma intensa, que possamos mergulhar na Tua presença e que consigamos andar um passo a mais, um passo adiante, nos aprofundar na experiência contigo, Senhor Jesus. Te peço, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Que experiência maravilhosa que eu vivi contigo e que, de alguma forma, Pai, essa tradução do Espírito, Pai, possa ser digna para que Teus filhos possam receber, Senhor amado, da mesma forma que eu recebi. Senhor amado, que não haja resistência da minha carne ou interferência minha, Senhor amado. De verdade, Pai amado, foi tão maravilhoso, Senhor amado, que eu temo não estar de forma digna da Tua grandiosidade, Pai. Então, cala-me totalmente, que eu desapareça e somente haja o Teu Espírito nessa noite falando com os Teus filhos. Como o Senhor é maravilhoso, Pai, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é intenso, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aqui, hoje, agora, nas nossas vidas, Senhor amado. Visita-nos, Paizinho, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o texto que Deus me deu está em Filipenses 3,14. Convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 3,14. E, em primeiro lugar, foco é uma coisa muito interessante. Foco é a sua concentração, é você estar ligado, é você estar colocando toda a sua atenção em algo. E quando nós focamos o nosso olhar para algo, a gente está absorvendo ali as nossas atenções, os nossos esforços e muita coisa que muitas vezes estão em outras coisas. Não dá para a gente ter concentração em uma coisa e em outra. Tem gente que fala, não, eu sou multitarefa, penso em muitas coisas. Irmão, não. Nosso cérebro, ele tem um núcleo e quando você fala que faz duas coisas, ele vai dividir a atenção em duas coisas. E se você fizer três, ele vai dividir em três. Ou seja, ele não estará pleno em nenhuma delas. E se você for ver uma prova nas Olimpíadas, alguém que vai acertar um alvo, ele está 100% absorvido por aquele centro do alvo para acertar na mosca. E eu pergunto, onde está o teu foco? Onde está o teu olhar? Onde está a tua força, a tua energia, os teus recursos? Onde está o teu melhor? Onde? Onde está tudo isso seu? Paulo, quando fala nessa carta aqui, em Filipenses 3,14, ele fala, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para o alvo, por um motivo. Pelo prêmio da soberana vocação. Então ele faz isso porque ele busca o prêmio por receber o chamado de Deus e cumprir o chamado de Deus na vida dele. E às vezes nós não compreendemos muito bem qual é o prêmio por prosseguirmos diante do Senhor em busca de algo que o Senhor falou: olha, se você obedecer, seguir e aceitar o chamado que eu tenho na sua vida, há um prêmio para você. Eu prossigo para o alvo, então não tem como a gente buscar um alvo que está atrás. Não, o alvo tem que estar na nossa frente. Não tem como atingir alvos que a gente não está vendo. Então, quando nós tiramos os nossos olhos dos alvos, nós perdemos de vista. E é exatamente o que Satanás quer fazer. Trazer confusão, trazer na sua vida outros alvos, outras distrações, para que você, mesmo que de forma muito pequena, é aquele desviar de olhos. Você está me olhando aqui, quando eu olho para você centralizado aqui na câmera, você está me vendo, olhando diretamente para você. Se eu desviar meus olhos para baixo, onde eu estou olhando aqui no computador, nas minhas anotações, você consegue perceber o deslocar dos meus olhos. É pouca coisa, irmãos. Eu estou falando de 4 dedos de diferença. Mas eu estou aqui e aqui. Pronto, já era. Nós temos um prêmio e existe um foco. Existe algo que nós precisamos buscar. E quando Paulo fala sobre isso, nós temos de um lado Paulo nos advertindo que existe um tesouro por trás desse foco. E do outro lado nós temos Satanás lutando para roubar o nosso foco. Roubar a nossa atenção para que nós não ganhemos o prêmio da nossa soberana vocação que está no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Então, quando Paulo está falando sobre isso, ele continua falando um pouco mais. Ele vai falar no versículo 15 o seguinte: por isso, todos quantos já somos perfeitos. Aí todo mundo fala: nossa, como assim perfeitos? Ah, mas ele era Paulo, né? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra que nós vemos aqui, perfeito, ela tem uma tradução diferente. Leia comigo. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, olha que bacana. Paulo mesmo se coloca na condição de que muitas vezes você não será capaz de compreender o que ele está dizendo, e ele fala: se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Deus vai falar com você nessa noite, meu irmão. Se você abrir o teu coração, Deus vai falar com você como falou comigo. E eu espero do fundo do meu coração que você esteja realmente aberto. Tudo isso começou, eu estava pesquisando e lendo várias Bíblias diferentes e fui ler a Bíblia em grego. E nesse momento existe uma diferença nessas palavras. A palavra perfeito, a tradução seria telios. Só que nesse contexto aqui é telie. E ela abre uma outra conotação também além de perfeito. Pode ser maturidade ou aquele que está buscando um alvo. E que nesse caminho de buscar o alvo, busca também o reconhecimento do seu Senhor. Então quando nós começamos a entender isso, a gente fala: opa, peraí, tem alguma coisa nisso. E me chamou a atenção essa diferença de palavras. Eu gosto muito porque eu entendo que Deus ele é tão maravilhoso que ele não faz nada por acaso. Se tem uma diferença na palavra, ele tinha tantas palavras, por que não usou a mesma? Por que não foi do mesmo jeito? Por que não foi com a mesma entonação? Por que depois por que tem uma vírgula? Por que tem um descanso? Por que não falou da mesma forma? Por que repetiu aqui e repetiu ali? Irmãos, eu fico viajando e peço: Senhor, tem alguma coisa a ver ou é loucura da minha cabeça? E eu fui pesquisar mais sobre isso e vi que há um recado do Senhor nisso. A palavra telie não é
repetida muitas vezes não no Novo Testamento. E ela tem esse significado diferente de ser maduro, preparado. E como eu faço para desenvolver esse foco diferenciado que busca maturidade naquilo que realmente importa? Um foco espiritual no que importa. Então, uma das respostas que a gente consegue já começar a entender está um versículo antes, no versículo 13, quando Paulo está falando: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Olha que coisa incrível. Um pouco antes, se você for ler esse capítulo, você vai ver que Paulo fala sobre todas as suas prerrogativas. Fala quem é, o que viveu, onde estudou, as marcas que ele traz no corpo. E depois que ele fala tudo isso, que ele mostra que ele é o cara, ele chega e fala assim: mas, julgo que não alcancei, não. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Olha que coisa incrível. Um homem que poderia ser extremamente soberbo. Um homem que poderia falar de todos os seus cursos e todas as suas capacidades e tudo aquilo que ele tinha de potencial. Esse homem chega e fala: para trás eu deixo. Em alguns momentos ele vai falar que deixa para trás isso aí e fala como refúgio, ou então como fezes. Irmãos, um homem com todo esse poder, capacidade, abertura de portas que ele tinha, olhar e dizer: isso tudo para mim é refúgio, isso tudo para mim não presta para nada. Não presta para nada. Será que nós somos capazes de tamanho esvaziamento? E aí sim, ele chega e fala: estou nesse momento prosseguindo para o alvo. O que ele falou? Tudo isso não presta, tudo isso ficou para trás, eu não estou nem aí. Mas eu prossigo para o alvo, meu alvo está aqui na minha frente. E é desse alvo que está na minha frente que virá o prêmio. Amados, o que Paulo está dizendo é que nós, para vivermos essa grande mudança, nós precisamos nos entregar. Nós precisamos nos converter de verdade. Precisamos dizer: Senhor, o que para trás ficou, ficou. Não me interessa se eu era boa gente, se eu não era, se eu era pecador, se eu era inteligente, se eu não era inteligente, se eu tinha cursos, se eu não tinha cursos, não importa, Senhor. O que me importa é a soberana vocação que o Senhor fez, o chamado que o Senhor fez para a minha vida. E o Senhor chamou você que está me assistindo. O Senhor chamou você. Não é o Marco, o pastor Isidro, a irmã Lucimar, os missionários. Não, o Senhor chamou você. Até quando nós vamos terceirizar o chamado de Deus na nossa vida? O Senhor chamou você, a obra é contigo. Ele morreu por você na cruz, então nesse momento houve um chamado por você, pelo seu nome. Ele conhece você pelo nome. Antes de você ser uma massa sem forma no útero da sua mãe, ele já sabia quem era você. Que coisa grandiosa! Então nós precisamos aprender a abrir mão das coisas, abrir mão daquilo que está para trás para que nós tenhamos esse foco espiritual. O nosso olhar tem que estar lá, naquilo que é do Espírito, naquilo que é do Senhor. E aí nós começamos a entender muitas coisas. Começamos a entender exatamente qual é a vontade de Deus e entender o que esse tele, que é essa maturidade, que é esse aperfeiçoamento, esse preparo, essa perfeição que nós estamos lendo. E aí a gente vê isso em alguns textos específicos, e isso é maravilhoso. Sabe, a gente não consegue entender muitas vezes o que é o chamado de Deus para a nossa vida. É muito além da salvação, amado.
E por favor, não quero que você me entenda mal dizendo, nossa, o Marcos está dizendo que a salvação não é tudo isso. Irmãos, a salvação é tudo na nossa vida. Amém. Glória a Deus, aleluia. Porque sem Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, nós não teríamos direito à salvação. Ele perdoou os nossos pecados e nos salvou, mas Deus tem muito mais. Deus quer devolver aquilo que nos foi roubado pelo pecado. Lá no Éden, Deus quer devolver para você intimidade. Deus quer devolver para você comunhão. Deus quer devolver para você conversar, ouvir, sentir, aprender, receber, ver. Deus quer ter contigo. Deus quer ter parte com você. É muito grande. É um Deus gigantesco que quer falar com você nessa noite. É um Deus todo-poderoso que quer olhar para você, chamar você pelo nome e dizer, olha, eu tenho tido ali, do seu lado. Eu não te abandonei, eu estou contigo nesse momento. Eu vou sarar suas feridas. É isso, Deus está ali contigo, Ele não te largou, Ele não te abandonou, é um Deus vivo. Sim, Ele morreu na cruz para nos salvar, mas Ele quer ter intimidade com você. Ele não é um prestador de serviços que veio e morreu na cruz. Tome, a sua senha para a salvação está aqui. Não, é muito além disso. Senão nós vamos definir Deus como um prestador de serviços e falar assim, olha, Deus veio e entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parou, gente! É muito mais! É vida! É hoje! Nós temos aí uma expectativa de vida de agora está aumentando cada vez mais. 80 anos, 85, 90, 100 anos. Então são 50, 80, 100 anos de intimidade pura e verdadeira, andando diante do Senhor, mirando o nosso foco na soberana vocação do Senhor, no chamado, na vontade do Espírito. É para isso. É muito além. É andar de mãos dadas com o Senhor. Quando Deus chamava Adão pelo nome lá no paraíso e batia papo com ele todos os dias, é isso que Deus quer. Ter comunhão contigo, pelo amor de Deus, acorda. Deus não veio para te prestar serviço, Ele quer ter relação contigo. Ele quer andar ligado com você. Ele quer te aperfeiçoar para que isso seja possível. Ele quer que você caminhe focado no alvo, buscando isso. E quando a gente olha para isso, a gente vê esse texto em Mateus, é uma aparição dessa palavra. Mateus 5,48. Nosso alvo é buscar parecer com o nosso Senhor, nosso Pai Celeste. E ele fala assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui nós vemos as duas palavras que eu falei. Télios e telia. Nós vemos as duas palavras. As duas. É incrível. Quando a gente começa a olhar e fala assim, olha, você precisa ser aperfeiçoado. Você precisa caminhar na direção para que você seja parecido com o seu Pai Celeste. É um processo contínuo para que você seja parecido com Ele. Não é, olha, você é parecidinho com ele. Ah, carinha do papai. Não, não é isso. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele está dizendo, busque isso. Busque amadurecer, busque encher-se do Espírito. E esse texto de Mateus 5, na minha opinião, é um dos mais complexos da Bíblia. Porque Jesus desce o sarrafo do começo ao fim, começa com as bem-aventuranças, que também quando você olha não é nada moleza não. E você começa a ver Jesus vindo e trazendo um monte de assuntos polêmicos e trazendo muitas informações e coisas que são difíceis pra caramba, pra gente falar, meu Deus, como eu consigo tudo isso? É muito difícil e tem muita coisa complexa nesse texto de Mateus 5, irmãos. Nós temos tantas coisas que nós olhamos e até repetimos algumas coisas no nosso dia a dia, mas é muito além daquilo.
Ele fala sobre realmente você ser um cristão genuíno. É você ser alguém verdadeiro. E quando você vê o final do capítulo, ele está dizendo muito ligado ao testemunho que você vai dar. Que diferença há entre eu, você e as pessoas que não têm Cristo? Ele está deixando muito claro isso e dizendo, acorda, qual a diferença entre você e o outro que está ali? Para quê? Qual que é a diferença? Ah, você é de Jesus ou você não é de Jesus? Tá bom, prova que você é de Jesus. Ah, eu ando com a Bíblia embaixo do braço. Parou, nem Bíblia tinha naquela época, pelo amor de Deus. Para e pensa, tudo que tinha naquela época e o que não tinha. O que é importante é vida, comunhão. É comunhão com Deus. E naquele momento, o foco estava em servir e buscar e ser perfeito como o Pai Celeste. Amados, depois você leia o livro de Mateus. Na verdade, todos os textos que eu vou falar aqui, não leia somente o versículo que eu vou falar, não. Onde tem a palavra em específico. Leia o capítulo para você entender onde que essa palavra foi utilizada. Eu vou fazer um breve relato para você entender, mas por favor, leia o texto, você vai ficar chocado. São textos que dão um chacoalhão na gente. Complexos, polêmicos. Complexos e polêmicos. E todos eles direcionam para um foco: vida com Deus e testemunho. Então, meu querido, quando nós queremos entender, nós nos abrimos para a plenitude. E é o que Deus está promovendo nesse momento. Em 1 Coríntios 2,6 é outra aparição que acontece aqui. E nós vamos aprimorar para quê? E nesse momento a gente vai ver aqui, não com palavras persuasivas, quando Paulo está falando também, bonitas, técnicas, cheias de sabedoria humana, ele está falando coisas profundas, ele fala assim, não estou usando isso aqui não. Estou usando de palavras sinceras e verdadeiras aqui para você. Em 1 Coríntios 2,6 fala assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, ou perfeitos em algumas traduções, porque a palavra telié novamente. E a gente vê aqui a mesma coisa, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. A nada. Esse tele é exatamente isso, experimentados, pessoas que estão ali vivendo. Experimentar é viver, aprimorar as nossas habilidades. Ele não estava usando, depois você olha o texto, ele falando sobre isso. Então, quando nós buscamos palavras bonitas, nós muitas vezes não buscamos profundidade. E tem muita gente que busca palavras bonitas e não a profundidade. Porque a profundidade não vem do homem, a profundidade vem do Espírito. E eu espero que você, a partir de hoje, ouça essa palavra que está hoje aqui. E você pega essa palavra e vai engolir essa palavra durante a semana inteira e buscar na presença de Deus, orar e se posicionar diante de Deus. E falar, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero ter comunhão, eu quero andar de mão dadas com o Senhor, Senhor, eu quero estar contigo ali o tempo todo. E aí a gente continua, e chega uma infinidade de possibilidades para a gente entender. Mas o que acontece ali em 1 Coríntios 14, 20, olha, misericórdia, irmãos, quando a gente vê o texto vindo aqui, ele fala assim, 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na tradução do grego, a palavra não seria bem juízo que ele coloca, ele colocaria modo de pensar. Então não seja menino no modo de pensar ou no juízo. Na malícia, sim, seja menino, seja infantil no juízo. Sede crianças na malícia. Quanto ao juízo, quanto ao modo de pensar, homens amadurecidos, homens perfeitos. Aí entra Télia novamente. A perfeição, o amadurecimento, o experimentado. Por que que Deus quer isso? Deus não quer pessoas com testemunhos vazios. O texto fala sobre isso.
Pessoas que ficam com testemunhos vazios, ou você quer ser a pessoa que tem um testemunho verdadeiro diante de Deus? Ficar com pensamentos rasos e bobinhos e coisas superficiais e discutindo coisas bobas de Deus e falando Deus gosta disso, Deus não gosta disso? Irmãos, tem coisas tão profundas para a gente pensar na presença de Deus e melhorarmos a nossa vida com Ele. Que misericórdia, irmãos. Tem tantas coisas que nós podemos mergulhar que a gente poderia passar aqui, como a gente fala aqui, falando coisas maravilhosas com as pessoas experimentadas, coisas que são muito além da sabedoria humana, que são coisas espirituais. Então vamos parar de mimimi, porque quem fica com mimimi são pessoas infantis. Não infantis no modo de pensar, irmãos. Vamos ser infantis, como crianças, para a malícia do mundo, mas não com as coisas de Deus. Irmãos, o mimimi, a palavra viria de me em inglês. Então é cheio de mim mesmo. Me. Então quando eu me encho de mim mesmo, me encho da carne, eu me encho do meu próprio umbigo e eu me esqueço das coisas de Deus. O meu foco sai da soberana vocação e olha para mim mesmo. Eu me torno infantil, malicioso e cheio de vontades e eu me esqueço das coisas que Deus tem para mim. E aí nós vemos mais um texto em Tiago 1,4 em que essa palavra aparece. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou a paciência em algumas traduções, para que sejais perfeitos. Irmãos, nós queremos já nascer o crente do século. O que acontece de crente novo cair na fé não é brincadeira. E eles precisam de ajuda e acompanhamento das pessoas mais experimentadas. Porque não é fácil ser cristão. Acha que é moleza, levanta a mão, aceita Jesus e está tudo certo. Não, não é assim. Você viver uma vida cristã e ter relação com Deus não é moleza. É um desafio constante, porque Satanás quer roubar o nosso foco, colocar o foco no nosso umbigo, quer colocar o foco no mundo, nas nossas coisas pessoais. Então, meu amado, essa questão é muito importante quando a gente vai perseverar com paciência para que a gente seja aperfeiçoado, perfeitos, amadurecidos de forma completa, para que nós não sejamos deficientes em nada. Para que nós não sejamos deficientes em nada, para que a gente seja aprimorado. E tudo isso para quê? Para quê? Para que nós possamos vencer as tentações, meu amado. Para que nós possamos vencer as tentações. Esse texto fala muito sobre as tentações, meu irmão. As tentações não são dadas por Deus para a nossa vida, não, meu querido. Elas são por causa da nossa concupiscência, por causa das nossas vontades. Nós temos vontades, aí as nossas vontades vão lá, aparecem, engravidam dentro da nossa própria mente, da vontade, nós vamos e concebemos isso, e no momento em que agimos de fato, o pecado gera morte. Leia o texto, eu falei para você, leia o capítulo. É incrível o recado de Deus quando nós lemos todos esses textos completos, e tudo nos leva a entender que nós precisamos vencer essas tentações para mostrarmos ao mundo a diferença daquele que crê para aquele que não crê. E quando nós entendemos essa verdade, nós somos direcionados à verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião? Que está no final do capítulo. Nós começamos a entender Colossenses 4,12. E a gente entende o recado ali de Paulo novamente. 4,12 fala assim, saúdo-vos, Epáfras. Epáfras foi o fundador da igreja de Colossenses ali. E que, dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, lembra que eu falei ali em cima de se esforçar, de permanecer? Ótimo, de novo aqui a mesma coisa, continuamente por vós em orações. Olha o poder da intercessão, da oração contínua, para que vos
conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Sabe como é que é a verdadeira religião? É fazer amor ao próximo, cuidar do próximo, cuidar das viúvas, dos órfãos e levar comida e fazer a religião verdadeira. Não é ficar batendo e bonitinho com Bíblia, não, irmão. É muito além disso, irmão. É muito além disso. É fazer a diferença no mundo em que nós estamos. É testemunharmos no mundo que existe Cristo em nós. E para a gente fazer isso, tem que ter relação com Deus. Entende? Que é muito além. Sou salvo. Amém, glória a Deus que você é salvo. Tá, e aí? O que você vai fazer com isso? O que mais? Esse cara aqui, Epáfras, se você olha a história, esse Colossenses, você vai olhar esse capítulo inteiro, Paulo está falando um monte de coisa. Começa falando como vai falar com as pessoas, que a sua palavra seja comedida, seja com sal, temperada, para que as pessoas possam ouvir a palavra. Ele começa com essa apresentação de como usar as palavras, a apresentação das pessoas que estão com ele, e depois ele termina falando com o quê? Com um único versículozinho. É incrível, ele fala sobre como falar com as pessoas, a apresentação, esse versículo que a gente leu, 4:12, de novo, a apresentação, fala com todo mundo, tal, honra todas as pessoas. E no finalzinho, antes de quase chegar no amém, ele fala assim, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Entende quando Paulo fala? Eu olho para o que está na minha frente aqui, ó. Eu estou olhando para o alvo. E eu não tiro o alvo. Mas e como é que você foi? Mas para eu olhar como eu fui, eu tenho que tirar o olho do alvo. Para eu olhar quem eu fui, eu tenho que desviar o olho do alvo. E eu não quero olhar para trás para ver quem eu fui. Mas você foi tão bom! Não importa se eu fui bom. Não importa se eu fui grande. Eu tenho que tirar o olho do alvo, da soberana vocação do Senhor na minha vida. E existe um foco aqui muito grande. E se eu tiver o foco aqui, algo vai acontecer, e se algo acontecer, haverá um tesouro chamado relacionamento com um Deus tremendo e maravilhoso. Amados, entenda, Deus não oprime ninguém, não. Deus não vira a cabeça e faz você ter foco, não. Deus não vai fazer isso com você de forma alguma. Deus é um Deus de liberdade, e para que você tenha liberdade, a liberdade inclusive para pecar. Porque se você não tiver liberdade para pecar, você não tem liberdade. Agora, as pessoas que pecam, elas são aprisionadas. Porque elas pecam de forma tão constante, e Satanás quer roubar tanto, acostumá-las tanto com o pecado, para que elas sequer tenham capacidade de voltar atrás e se arrepender dos seus pecados. Infelizmente, nós vemos pessoas que querem buscar boas palavras e não palavras profundas. E a profundidade não vem do pregador, não. A profundidade vem da tua intimidade com Deus e da tua abertura para o Espírito Santo atuar no teu coração. E se você voltar para Filipenses e você continuar lendo, você vai achar o seguinte. Você vai ver lá no finalzinho do texto, já estamos no final, quando ele vai falando assim, prossigo para o alvo. Aí depois ele fala assim, sede também meus imitadores, irmãos, testemunho. Tudo isso para dar testemunho e fazer a diferença na vida das pessoas, não com palavras de blá 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 bonitas, mas com vida com Deus. As pessoas vão sentir Deus na intimidade com você. E tende cuidado. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Aí você deve estar pensando, o pastor fulano, é de tal igreja. Para e ouve. Quem são essas pessoas? Cujo Deus, versículo 19, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas
terrenas. Quantas vezes nosso foco está no nosso próprio ventre, nas nossas coisas confusas e nas coisas da terra. Onde você está colocando o seu foco, meu amado? Onde há um tesouro eterno ou onde há confusão e destruição? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, aleluia, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Tudo aponta para Ele. Olha para a cruz. Não tira teus olhos. Mas não é a cruz de Cristo. Toma a tua cruz e segue-o. E fala, Senhor, a minha cruz está aqui, ó. Eu tomei ela. Eu vou mortificar a minha carne todos os dias. Eu quero ter uma relação contigo íntima, Senhor Jesus. Porque é muito fácil olhar a cruz e falar, Jesus, me salva, prestador de serviço. Amado, é muito mais do que isso. Que o Espírito Santo seja capaz de tocar o teu coração agora e você entenda, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero andar contigo, eu quero que minha vida seja um testemunho, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero ser perfeito sim, eu quero ser experimentado, eu quero ser amadurecido, eu quero, Senhor Jesus. Pede, busque e você vai encontrar. Pede. O texto de Tiago que a gente leu, você vai conseguir, em nome de Jesus, buscar sabedoria, entendimento, você vai entender e receber gratuitamente se você buscar. Irmão, tudo isso para que você demonstre a fé e a intimidade com Deus. Há um tesouro no seu foco, na soberana vocação de Deus na tua vida, meu irmão. Amém? Amém. Espero ter conseguido trazer aquilo que Deus trouxe ao meu coração, de verdade, do fundo do meu coração. Tudo que eu mais quero é ter conseguido trazer pelo menos 1% da profundidade. Meu coração está explodindo, porque eu quero mais, eu quero Deus, eu quero muito Deus. Eu quero viver essa vida, eu quero testemunhar Cristo mais. Eu quero ir mais longe, eu quero que mais pessoas ouçam, mais pessoas vejam, mais pessoas sintam. Tá lá. Amém? Fecha teus olhos, ora comigo. Senhor amado, em nome de Jesus eu te peço, tende misericórdia de nós, tua igreja, Senhor amado. E que o Senhor, em nome de Jesus, veja graça em nós e que nós não provoquemos lágrimas, mas que nós provoquemos alegria ao Senhor e àqueles que realmente louvam o teu santo nome, Paizinho. Louvado seja o teu nome por todos esses textos que falam sobre essa palavra. Ah, Senhor, nós queremos essa perfeição, esse amadurecimento, esse experimentar de Deus nas nossas vidas, Senhor. Tele, Senhor. Ah, Pai, que palavra. Que o Senhor possa nos impactar grandemente no Espírito essa madrugada, essa noite, essa semana. Só essa vida inteira, Senhor. Até o último dia em que nós suspirarmos e nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, aquele que começou a boa obra é perfeito, lindo, maravilhoso, tremendo, glorioso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor, e nós temos a nossa soberana vocação, Senhor. Então isso coopera para o nosso bem, Senhor. Nos ensina a ter prazer na tentação, como o texto fala, Senhor. Por isso que nós somos preparados a vencer as tentações. Nos ensina, Senhor amado, nos ensina, Senhor, a testemunharmos, Pai. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, nos ensina a fazer a diferença nesse mundo, Senhor amado. Eu te peço, Paizinho, abençoa, Senhor amado, o pastor, a irmã Lucimara, Senhor, que vão estar voltando nessa semana seguinte, Senhor amado. Coloca as tuas mãos, protege, guarda, traz de volta, em segurança, Senhor, debaixo das tuas asas, no próximo domingo, Senhor. Que eles estejam guardados, Senhor amado, em todas as coisas e que essa última semana seja uma semana de muito poder, de muita bênção, de muita alegria, onde as baterias sejam cheias, recarregadas de forma sobrenatural e que eles possam trazer muitas e muitas memórias fantásticas, afetivas, pessoais e muito mais do que isso, do povo, dos irmãos, do ministério, Senhor amado, da tua igreja gloriosa em Portugal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, te amo em Jesus. Fica com Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs, amados ouvintes. Excelente mensagem, não é verdade? Que o Espírito Santo possa completar esta mensagem no seu coração. E que possamos não somente ouvir a palavra, mas aplicar esta palavra no nosso dia a dia. Chegamos ao final de mais um domingo, debaixo da bênção do Senhor, rogando ao Senhor a bênção do Senhor sobre esta semana que hoje inicia. Que você tenha uma semana muito abençoada. Amém. E que na quinta-feira nos encontremos para concluirmos o estudo sobre a igreja que Deus quer, a igreja que Deus deseja, a família que Deus quer, a família que Deus deseja. Nós estamos trabalhando no texto de Atos, então você é nosso convidado, né, para você estar conosco, para juntos estudarmos a palavra de Deus. E se você ficou abençoado, foi abençoado com este culto, compartilhe este culto com outras pessoas. Amém. Compartilhe este culto com outros irmãos, familiares, amigos. Tá ok? Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe e até quinta-feira. Lembrando, eu quero deixar claro que dia 30 de maio retomamos nosso culto presencial e teremos eleições da nova diretoria. O estatuto e a lei nos recomenda isso e teremos que realizar a nossa eleição no dia 30. Eu conto com você, tá bom? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família e te dê paz e supra todas as suas necessidades. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o teu Filho, e que a consolação, a instrução, o ensino do Consolador, o Espírito Santo querido, repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Deus a todos abençoe.